A paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes estão neste momento ligados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala, o pastor Carlos. Que o Senhor realmente nos guarde, que o Senhor nos livre, em nome de Jesus. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós, Pai amado, a tua unção, o teu poder, a tua glória, Pai amado. E venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, meu Deus. Ó Senhor, precisamos, ó Deus amado, do discernimento, do entendimento, para andarmos na vereda da tua justiça, meu Deus. Precisamos, ó Deus, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, e nos liberte de tudo aquilo ainda, Pai. Ó Senhor, que nos assedia, meu Deus, que nos tira da tua presença, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai amado, aonde nós temos, Senhor, em nome de Jesus, nos enfraquecido, Senhor, e tudo aquilo, Pai amado, que nos amarra, que nos assedia, que o Senhor possa mover no coração de cada irmão, de cada ouvinte, em nome de Jesus. Precisamos estar alegres, meus irmãos. Motivo de alegria é sermos escolhidos por Deus para herdarmos a salvação. Aleluia. Temos que passar pelas tribulações, mas vamos passar pelas tribulações cheio de uma certeza que Deus é o nosso ajudador, que Deus é o nosso socorro bem presente. Um socorro bem presente. Nós precisamos entender que Deus, ele opera, ele não para de operar, ele não socorre, meus irmãos. Deus nos socorre. Da onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem lá de cima. Nosso socorro vem lá do alto, meus irmãos. Socorro de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz para nós não nos mostrarmos fracos diante das adversidades, diante de toda a luta, de toda a prova. Precisamos estar firmes, orando, crendo que Deus é o Deus que move ao nosso favor, meus irmãos. Deus é o Deus realmente que continua operando, que continua fazendo os milagres. Deus continua abrindo os caminhos, abrindo as portas, curando e nos sustentando. Amém? Glória a Deus. Já que falando em sustento, nós precisamos prestar atenção que Deus opera em nosso favor, mas também Deus nos deixou esse mandamento no qual Ele quer que nós socorrêssemos as almas e as vidas. Não é porque está tudo parado, nós não podemos parar, meus irmãos. A igreja não para, o corpo não para. Nós precisamos estar interagindo com o corpo, com as necessidades dos santos, meus irmãos. Precisamos, sim, viver a verdadeira religião, como o Tiago diz. Amém? Que a verdadeira religião é visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas necessidades, e nós precisamos, como igreja, se nós fecharmos os nossos olhos e ficarmos na zona de conforto, na área de conforto, nós não vamos chegar a ninguém, nem vamos nos preocupar com ninguém. Mas eu digo, meus irmãos, agora se nós procurarmos, nós vamos achar muitos irmãos passando pela luta, passando pela prova, passando pela dificuldade, meus irmãos. E muitas vezes temos que partilhar o nosso pão. Temos que partilhar o nosso pão, meus irmãos. Temos que partilhar as coisas, meus irmãos. Isso é um dever de Deus que nos colocou em nossos corações. O Senhor diz, é melhor dar do que receber. Eu digo, se você tem condições de dar, meus irmãos, dá. Porque eu digo, você tem um tesouro no céu. Amém? Você tem um tesouro no céu. Nós precisamos ter o coração aberto, mas não só o coração aberto, meus irmãos. Nós precisamos nos envolver. É neste momento que os tempos ficam mais trabalhosos, meus irmãos. Trabalhosos por quê? Porque do mesmo jeito que está faltando para todo mundo, porque nós olhamos só para nós. Fala, eu estou com dificuldades, com luta, com prova. Talvez você tenha o seu pão para comer, mas tem gente que não vai ter o pão para comer. Nós precisamos nos envolver na obra de Deus, no poder de Deus, na glória do Senhor. Eu pego um homem chamado Neemias, que é tremendo, meus irmãos. Neemias era um homem que ele era copeiro do rei. Amém? Copeiro do rei. Como está lá em Neemias 1, ele começa
em 1, porque ele quer saber como andavam os irmãos que tinham se levado cativo pelo rei da Babilônia, ficaram por 70 anos cativo, meus irmãos. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram no cativeiro, nas províncias, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Nós vemos que Neemias, ele estava estabelecido. Ele era um copeiro do rei, um homem de confiança do rei. Meus irmãos, devia estar estabelecido, mas havia na vida de Neemias uma preocupação para aqueles irmãos que tinham sobrado por causa de Nabucodonosor ter levado o povo cativo por 70 anos. E ele fica sabendo que aquele povo está em grande pobreza, em grande miséria. Neemias 1,4 diz assim: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus dos céus e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu, a casa do meu pai, temos pecado de todo e nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste de Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgrediste e eu vos espalhei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam sobre a extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Glória a Deus. Tremendo que esse homem, ele passa a orar, a jejuar, a se humilhar, e ele faz confissão do seu povo perante o Senhor. Mas ele também se inclui que ele e a casa dos seus pais também pecaram, se desviando dos mandamentos de Deus. E tudo isso já estava escrito, que quando o povo realmente abandonasse os caminhos do Senhor, ele teria espalhado sobre a terra. Mas se aquele povo se humilhasse e voltasse aos caminhos do Senhor, ainda que eles estivessem espalhados por todos os lugares, o Senhor os ajuntaria e trazia para o lugar da sua habitação. Tremendo que Neemias, meus irmãos, Neemias, além de ele ter o temor ao Senhor, ele era um conhecedor também das palavras do Senhor. Ele guardou as promessas de Deus. As promessas do Senhor estavam no coração ali de Neemias. Neemias estava exatamente citando os pecados que o povo tinha cometido por se desviar exatamente da lei de Moisés, mas também havia uma promessa que se o povo se voltasse a Deus, o Senhor traria todos que estavam espalhados por todos os cantos e fazia eles habitarem novamente no lugar da sua habitação. Tremendo, meus irmãos, é isso. Isso é fé, isso é acreditar nos mandamentos de Deus. Ainda que tenham passado muitos anos, ainda que Neemias não fosse desta geração, daqueles primeiros que foram levados cativo, mas ali estava um homem acreditando na promessa de Deus, estava acreditando que aquele povo tinha ficado 70 anos no cativeiro,
E era tempo daquele povo ser restaurado para Deus. Mas aquele povo estava em grande miséria. Aquele povo estava numa grande miséria que por si só eles não poderiam fazer nada, sem condições. Mas Neemias, um homem que não estava com os olhos só em si, porque ele poderia estar falando, bom, eu sou copeiro do rei, tenho uma vida estabilizada. Meus irmãos, não, antes o seu coração estava exatamente vendo a miséria, a necessidade daqueles que tinham sido abandonados por todas as circunstâncias, numa miséria. E aquele homem, ele pede ao rei, ele ora a Deus para que o rei ache graça nele. E aí está a resposta de Deus. A resposta de Deus vem sobre a vida de Neemias. Ele tem autorização do rei para restaurar a vida daqueles que estavam ali totalmente assolados. Meus irmãos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós não temos que olhar só a nossa vida, meus irmãos, mas nós temos que olhar as almas que estão perdidas, longe do caminho do Senhor. Quantas vidas estão destruídas? E eu digo, meus irmãos, os dias são maus e cada dia mais há uma assolação do inimigo, porque o inimigo tem feito os homens se tornarem filhos da desobediência. Cada dia mais os homens têm pecado contra Deus, se desviando com todo tipo de barbaridade. Mas nós não podemos esquecer que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, fortes como a escarlata, Deus, ele é poderoso para perdoar o pecado daqueles que se arrependem e transformar as suas vidas, meus irmãos. E nós somos ainda a luz do mundo, nós somos ainda o sal da terra e precisamos nos compadecer das vidas, das almas. Não é tempo de cruzar o braço, não, meu irmão e minha irmã, não é tempo de cruzar o braço. É tempo trabalhoso para a igreja, é tempo exatamente de ter o amor, meus irmãos, e não dar descanso para nós, não. É tempo de olhar as necessidades, é tempo de acudir, é tempo de tudo. Nós precisamos estar acudindo todos, meus irmãos, que forem necessários. Nós precisamos, olha, a palavra do Senhor, em muitas situações, o socorro é um dos ministérios que Deus colocou na igreja, meu irmão. O socorro é um dos ministérios que Deus colocou na igreja. Deus, ele coloca exatamente desde o princípio, meus irmãos. Quando Deus estabeleceu os dízimos, as ofertas, era exatamente para o sustento dos sacerdotes, era para o sustento dos levitas, daqueles que faziam o trabalho do templo, e também o sustento daqueles que realmente não tinha ninguém para sustentar, que era o caso das viúvas. Hoje ainda algumas viúvas recebem uma aposentadoria do governo, mas imagina naquele tempo, quando Maria morria, aquelas viúvas ficavam abandonadas. E Deus estabeleceu um mandamento para que as viúvas fossem sustentadas, os órfãos fossem sustentados, os estrangeiros fossem sustentados e todos aqueles que tivessem uma necessidade fossem sustentados. Desde o princípio, meus irmãos. Aleluia. Então, o papel da igreja, meu irmão, o papel da igreja, ele não pode esquecer. Nós oramos, Deus opera, Deus faz. Nós queremos tirar essa responsabilidade de nós. Queremos orar para as pessoas e fazer Deus derramar um caminhão de bênçãos sobre a vida dele. Deus vai prover, meu irmão. Deus vai prover. Eu vou orar para você, Deus vai prover. Sabe quem que vai prover? Deus vai usar para prover a nossa vida. Amém? É a nossa vida. Porque o nosso amor é provado. Quando você tem 2 túnicas, você dá uma. Quando você pega o teu pão, você parte o teu pão. Então nós temos que ter essa responsabilidade, meus irmãos, de amor. Nós temos que aprender muito com Neemias, meus irmãos, porque Deus,
Ele realmente move todas as coisas dentro da palavra dele, meus irmãos, e nos deixa exatamente como testemunho, nos deixa como lição, para que a gente possa aprender e possa ser instruído em toda a palavra de Deus. Nós vemos que até nos dons espirituais, como está em 1 Coríntios, aleluia, o Senhor fala, e pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de língua. Meu irmão, entre os dons espirituais que a igreja realmente tem que ter e exercer no meio do corpo, meus irmãos, além de sermos pastores, além de temos que ter ali pessoas realmente que sejam usadas pelos dons espirituais, a igreja precisa socorrer os santos na sua necessidade, meu irmão. Os santos nas suas necessidades. Meus irmãos, na nossa caminhada durante anos aí, meus irmãos, a gente se decepciona tanto. Quantas vezes, meu irmão, eu peguei irmãos que foram até a igreja com a sua conta, e olha, gente que estava na obra, trabalhadores da seara, homens que estavam ali com a sua conta de luz para ser cortada de água, e vai até ali aos principais da igreja, e a igreja realmente fala que não pode fazer nada, que não tem nada a ver com isso. E tinha condições e podia pagar, meus irmãos. Como que nós podemos fechar os nossos olhos, meus irmãos? As necessidades. Quantas pessoas podem estar passando e vão passar pela prova e pela luta? Mas cadê a igreja, meu irmão? A igreja tem que estar envolvida, a igreja tem que estar envolvida. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele colocava todo mundo na linha de frente quando havia necessidade de ter ajuda dos irmãos de outras regiões para que a igreja fizesse a coleta. Aleluia. Então, meus irmãos, a igreja ela tem que estar avivada e fazer a coleta, meus irmãos. Muitas vezes, precisa trocar o ar-condicionado da igreja. Todo mundo quer ficar no ar fresco, vai lá, todo mundo ajuda. Precisamos trocar o estofado da igreja, vai lá, todo mundo ajuda. Meu irmão, eu digo que além de nós ajudarmos na integridade da comunhão dos santos, nós também temos que fazer o trabalho individual. Nós precisamos estar voltados à obra de Deus, precisamos estar fazendo a vontade de Deus e a direção do Senhor. E a direção do Senhor é que nós auxiliamos aqueles que estão passando pelas tribulações. Jesus é muito claro quando ele diz: quando eu tive fome, vieste me ver. Amém? Então nós vemos que Jesus, meus irmãos, ele cobra daqueles que quando ele teve fome, me deste de comer. Quando estive preso, vieste me visitar. Quando eu estive enfermo, também vieste me visitar. Então Jesus, ele diz exatamente desta responsabilidade do corpo da igreja, e nós não fugimos da responsabilidade do corpo da igreja, meus irmãos. Precisamos estar vivendo esta unção de Deus na nossa vida. Precisamos fazer a vontade do Pai, aleluia, e a vontade do Pai é essa, meus irmãos, que nós auxiliemos uns aos outros, no meio da tribulação, no meio das dificuldades, no meio das provas, e precisamos estar trabalhando. E continuando o livro de Neemias, agora nós vamos pular do 1 para o 8, amém? Glória a Deus. 8, nós vemos que Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Olha que tremendo, nós pegamos um povo que estava espalhado, mas nós pegamos Neemias ali intercedendo a Deus, e Deus já tinha provido até que o povo já começava a estar estruturado novamente no lugar da sua habitação. A promessa de Deus estava se cumprindo. Neemias orou, crendo que Deus ia estabelecer. E nós vemos já em Neemias 8
que o povo já estava estabelecido. Deus já tinha colocado Esdras, o sacerdote, e trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulher. E todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres que podiam entender, e ouvidos de todo o povo que estavam atentos ao livro da lei. Por que ele fala que podiam entender? Porque, na verdade, devia estar acontecendo muita coisa ali. Muitos estavam casados com mulheres estrangeiras, muitos deviam estar com algum tipo de dificuldade, mas eles estavam lendo para que todo o povo pudesse ouvir e entender, meus irmãos. Eles estavam dando entendimento à lei, porque um povo que ficou separado por tanto tempo, meus irmãos, 70 anos de cativeiro, esse povo ficou separado tanto tempo, que eles desacostumaram também a entender a lei que Moisés estabeleceu sobre o povo. E eles precisavam ter entendimento e discernimento, no qual lhes eram dados. E diz a palavra que Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, e à sua mão direita estavam todos os homens ali. Amém? E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha o temor do povo, meus irmãos, a reverência do povo. Quando se abriu ali o livro da lei, meus irmãos, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, ao grande Deus, e todo o povo respondeu amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido que fazia que lendo se entendesse. Olha que tremendo. Eles estavam lendo o livro da lei e declarando e explicando o sentido da lei. Muito importante, meus irmãos. Uma coisa que é muito importante, nós precisamos, às vezes, meus irmãos, esclarecer a palavra de Deus. Não adianta nós pegarmos o versículo e ler ele cheio, que às vezes muitas pessoas ficam sem entendimento. Nós precisamos fazer como Neemias, como Esdras aqui, meus irmãos. Amém? Ler o livro, declarando e explicando o sentido, meus irmãos. Quantas vezes eu pego e eu uso ali algo que está escrito na Bíblia, as pessoas ficam sem entendimento. Mas aí você abre de uma outra forma para que eles possam entender. A Bíblia diz que Neemias, que era o governador e sacerdote Esdras, e todos os escribas e levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, imagina que aquele povo se separou de Deus e novamente eles começam a ouvir a lei de Deus, ouvir as promessas de Deus, ouvir a glória de Deus. Aqueles homens realmente estão aquebrantados de coração, estão chorando por ouvir exatamente a lei do Senhor. Olha o temor que entrou no coração. Hoje as pessoas ouvem a palavra. Meus irmãos, quando nós ouvimos um versículo de Deus, quando nós ouvimos uma palavra de Deus, nós meditamos, porque a palavra de Deus, ela tem sentido, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Neemias, aleluia, quando ele se pôs a orar e quando ele fez confissão para o povo e quando ele falou: Senhor, nós pecamos, e na lei estava escrito que quando o povo pecasse, o Senhor exatamente os espalharia. Ele estava crendo naquilo que estava escrito. Mas também ele creu que se o povo realmente se humilhasse, voltasse, Deus ia estabelecer, estava a promessa de Deus acontecendo. Aleluia. E disse-lhes mais: ide, comei gordura,
bebei doçuras, enviais porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Tremenda palavra, meus irmãos. O povo estava chorando, o povo estava triste. Estava triste porque aquele povo exatamente tinha se desviado do caminho do Senhor e tinha passado por aquela grande assolação, meus irmãos. Mas ali aqueles homens, os levitas, estavam dizendo: não é tempo de se lamentar, é tempo de se alegrar, glória a Deus. É tempo, meu irmão, de comer gordura, é tempo de beber doçura, é tempo de enviar porção aos que não têm nada, aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor. Meus irmãos, nós temos que viver cada dia consagrado ao Senhor, nós temos que viver cada momento consagrado ao Senhor. Meus irmãos, aqueles irmãos, aleluia, eles tinham as condições de comer as gorduras e beber as doçuras, mas eles estavam também preparando porções para enviar para aqueles que não podiam estar ali, preparando porção para aqueles que não tinham nada, meus irmãos. É esse o papel da igreja, meus irmãos. Muitos estão sendo assolados por muitas situações. Ainda que possamos estar passando por toda e qualquer situação, o Senhor diz que não é para a gente se entristecer, não é tempo para ficar lamentando, é tempo exatamente de se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. A unção de Deus tem que estar em nossas vidas. Precisamos estar alegre, como estava ali, meus irmãos, Neemias, como estava Esdra, como estavam os levitas ali. Aqueles homens exatamente estavam fervorosos, estavam ali levando o povo a voltar aos mandamentos de Deus, levantando o povo novamente, um povo, meus irmãos, que estavam totalmente numa miséria, um povo exatamente que estavam abandonados, mas o Senhor não tinha esquecido deles, não. Deus sabia que no momento certo ia levantar homens como Neemias, como Esdra, como os levitas que estavam ali para fazer eles voltarem ao caminho do Senhor. E eu digo, meu irmão, tem muitas vidas que estão aí fora, meus irmãos, desgarrados na miséria, mortos espiritualmente, mas Deus tem muitos Neemias, Deus tem muitos Esdra, exatamente para se levantar, para exatamente estar operando como reconciliadores de Deus no meio do povo, para trazer esse povo de volta, meus irmãos, aleluia. O lugar de todo homem é na casa de Deus. O lugar de todo homem é na presença de Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. O homem foi feito para viver na presença de Deus. O homem foi feito para viver na dependência de Deus. E isso ele é. Ele depende de Deus, ele depende de Deus, ainda que o ateu não reconheça Deus, mas ele é dependente do ar que ele respira, ele é dependente do alimento, ele é dependente porque cada órgão que existe no corpo foi Deus que fez, ele está numa alma no qual o Senhor fez, e tudo nós somos dependentes de Deus, meus irmãos. A nossa dependência de Deus é total, porque as nossas almas são do Senhor, meu irmão. A alma, o Senhor diz: toda alma é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. E nós precisamos, Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. O Senhor não quer você mais triste, desanimado, meus irmãos. Ainda que nós vemos aquele povo na miséria, um povo na miséria, meu irmão, na miséria, mas Deus estabeleceu aquele povo para reestruturar eles novamente. Quantas vidas, meus irmãos, elas perdem tudo, vão para a miséria, mas eu digo, se nós fizermos confissão dos nossos pecados a Deus, Ele é poderoso para estabelecer a nossa vida, para trazer alegria. E eu digo, meu irmão, vamos preparar a porção para mandar para aqueles que não têm nada. Vamos tomar, meus irmãos, essa posição da igreja, os dons que estão na igreja.
igreja, este dom exatamente de socorro que a igreja tem que ter. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Glória a Deus e aleluia, louvado é o nome do Senhor. Vamos se encher da presença de Deus. Pai santo, Pai querido, que o Senhor venha levantar, meu Pai, esses homens, Senhor, porque a nossa força, o nosso socorro, Senhor, não vem dos homens lá de fora, mas o nosso socorro vem de Ti. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem ordenado a homens e a mulheres, Senhor, para estabelecer esse socorro bem presente, papai, no momento da angústia de cada irmão. Tu és o Deus que socorre, que liberta essas almas nos dias de hoje. Meu Deus, Tu és um Deus poderoso que não para de operar. Meu Deus, ainda que tudo esteja fechado, impedido, meu Pai, Tu és o Deus que abre os caminhos, Pai amado, traz o recurso, traz o milagre e sustenta os filhos, Pai amado, sustenta os necessitados. Meu Deus, que haja uma grande paz, Pai amado, na vida desses irmãos, Pai, durante todos esses dias, Pai amado, que se chama hoje também, durante essa semana, que a Tua bênção venha socorrer eles, venha libertar eles de toda esta opressão, meu Deus. Abençoa esta semana, meu Pai. Senhor, que esse socorro esteja na vida deles, nos seus celeiros, Pai amado. Senhor, porque Tu és o Deus que socorre, Tu és o Deus do milagre. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mover naqueles que estão enfermos agora, meu Pai, levantar aqueles que estão abatidos, angustiados, Pai amado. Senhor, aqueles que não estão tendo mais esperança nenhuma, mas a Tua esperança, meu Pai, é o Senhor que nos dá. Meu Deus, ainda que possa ter pessoas, Pai amado, que ainda os seus movimentos sejam limitados, Pai amado, mas Tu és o Deus que abre o coração, o entendimento, a visão. Meu Deus, xalabassuriandarecôbia. Meu Deus, Tu és o Deus que move o milagre no vida dessas irmãs, Pai amado. Senhor, Tu és o Deus que toca nesses órgãos deste momento e diz que este órgão seja curado, este órgão seja são. O Senhor te dá vida, o Senhor te estabelece novamente, que toda esta enfermidade, que toda esta perturbação que estava sobre a tua vida, que toda esta opressão cesse agora. O Deus de restauração, o Deus do milagre, aleluia, está sobre as nossas vidas com esta unção poderosa que liberta o encarcerado, que liberta aquele que está preso, meu Deus. Libertação, cura, você alegrar o teu coração e assumir aquilo que Deus tem colocado. O Senhor não quer ninguém triste, mas o Senhor nos quer alegre, com uma certeza, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Nós cremos no amanhã porque Deus está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, Ele está com a sua igreja. O Senhor é conosco em todos os momentos, para passar pelas tempestades, para passarmos por todas as situações, porque o Deus poderoso derruba as muralhas, derruba os impedimentos, derruba o gigante. Meu irmão, Ele abre o mar, Ele abre os caminhos que estão fechados, porque o Senhor, Ele se alegrou daqueles que andam com Ele e buscam Ele em espírito e verdade. O Senhor opera para aqueles que neles esperam. Se você está esperando no Senhor, a glória de Deus desce sobre a tua vida para quebrar toda a ferramenta do inimigo e abrir caminho onde não tem caminho. Você pode não estar vendo chuva, você pode não estar vendo vento, mas é o Senhor que traz a chuva e enche a cisterna. Eu digo, meu irmão, é tempo de se alegrar no Senhor. Não deixa nada te abater mais, não deixa tristeza, não deixa. É tempo de alegria, é tempo de poder, é tempo de glória, aleluia, é tempo de mover essa semana. Deus quer mover na tua vida essa semana, aleluia, glória a Deus. Nós somos o sal para fazer a diferença, a luz para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para iluminar as almas,
almas, vidas, aleluia, que estava na escuridão. O Senhor quer que nós acendemos as luzes nos corações que estão na escuridão, para que eles possam ver a luz da salvação do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai até o mural lá e dá um glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, glória a Deus, e que o Senhor supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você continua aí com a presença de Deus, porque o Senhor não nos deixa, Ele está conosco em todos os momentos. Vamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado para buscarmos a sua face. Amém? Glória a Deus. O que o Senhor requer de nós? Que nós habitemos na terra e façamos o bem. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.